pessoal, tudo bem com vocês? RR na área, para a gente seguir, para aprender mais e mais conhecimentos, quem sabe extrair daqui mais umas questões da prova, né? Sempre focado no objetivo, fechar, gabaritar a nossa prova, vamos conseguir, tenho certeza. Vamos tratar do tema hoje da terminação do contrato de trabalho. Terminação ou extinção, tanto faz. Ou terminação ou extinção não é nomenclatura que vai fazer você errar a questão de prova. Fique bem tranquilo em relação a isso. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, a CLT, ela chama tudo de rescisão. Então, se você pegar a CLT, você vai encontrar tudo com o nome de rescisão. Isso está errado. Está errado. É claro que existe rescisão, mas não só tem a rescisão. Então, vamos alinhar isso aqui como a doutrina majoritária chama. Nós temos a resilição, nós temos a resolução e tudo bem, nós temos a rescisão. Eu não falei que não tem. É só a forma. Então, resilição, resolução e rescisão. Olha a dica do RR. Resilição é todas as hipóteses em que há extinção do contrato de trabalho sem falta grave. Não teve nenhuma falta grave. Então, vou chamar de resilição. Então, toda vez que existir a extinção do contrato de trabalho, sem qualquer hipótese de falta grave, chamaremos de resilição, ok? Já a resolução é quando eu tenho falta grave, seja falta praticada pelo empregado, seja falta praticada pelo empregador, seja falta praticada por ambos. Então, isso é a resolução, tudo bem? Então, resilição, resolução e rescisão. Rescisão é quando eu tenho nulidade. Então, qualquer hipótese de nulidade no contrato, eu vou chamar de rescisão. Vamos alinhar cada uma delas vai ficar muito mais fácil para a gente entender, ok? Mas não esqueça, aí moral da história, a CLT chama tudo de rescisão, está errado. Se na prova colocar rescisão para tudo, você aceita ou não rejeita. Mas tem que saber a nomenclatura certa. O certo é resilição, resolução e rescisão. Vamos lá. Vamos então seguir e vamos direto aqui para a nossa resilição. Bom, então como eu disse, a resilição ocorre quando uma das partes ou ambas resolvem sem justo motivo por fim ao pacto laboral, ao contrato. Então, é sem justo motivo. Ocorre em quais hipóteses? Quando eu tenho dispensa imotivada, dispensa sem justa causa, ou quando eu tenho um pedido de demissão. Então, dispensa imotivada, dispensa sem justa causa, ou quando ocorre um pedido de demissão, eu vou chamar de causas de resilição. Não tem falta grave, ninguém praticou a falta grave, resilição. Ok? Muito bem. Então, a primeira hipótese é a dispensa motivada, a dispensa sem justa causa. A dispensa motivada, a dispensa sem justa causa, ela ocorre quando? Ela ocorre quando o empregador dispensa o empregado, formalizada através do aviso prévio. Então, se o empregador rompe o contrato de trabalho, ele está dispensando o empregado. Ó, rua, não quero você mais aqui, formaliza isso através do aviso prévio. A dispensa formalizada pelo aviso prévio, já falamos, essa é a forma em que o empregador rompe o contrato. Se ocorrer a dispensa por justa causa, o empregado recebe o quê? Recebe tudo. Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias mais 1/3, se forem vencidas, se for o caso, não sei, férias mais 1/3 proporcionais, aviso prévio, saca o FGTS, recebe ainda indenização de 40%, não esqueça, e o seguro-desemprego, tá bom? Sempre lembrando aqui desse 1/3, tá? O terço de férias, não esqueça. Então, o empregado, nesse caso, vai receber tudo. Se nós estivermos falando em pedido de demissão, aí como é que funciona? É quando o empregado decide romper o contrato de trabalho. É o empregado avisando ao empregador
comunicando, formalizando ao empregador, através do aviso prévio, que ele não tem mais interesse em continuar aquela relação. Então, esse aí é o papo do pedido de demissão. Ocorrendo o pedido de demissão, o empregado recebe, não tudo, o saldo, 13º proporcional, férias mais 1/3 vence se for o caso, a questão tem que descontar, claro, e as férias proporcionais acrescida de 1/3. Ele não levanta o FGTS, não saca o FGTS, não tem a multa de 40%, é claro, e também ele não fará jus às guias de seguro-desemprego. Já a resolução é quando eu tenho um ato faltoso. Eu só vou falar em resolução quando tiver envolvido uma falta grave. Tem que ter uma falta grave no meio. Uma falta grave praticada por uma das partes ou por ambas as partes. Já falamos, já sabemos, o empregado pode cometer uma falta grave, mas não só o empregado. O empregador também pode cometer uma falta grave ou ambos cometerem a falta grave, tá? Então, empregado dispensado por justa causa, rescisão indireta, que é quando o empregador comete a falta, e também a culpa recíproca. É claro, é óbvio que o que mais cai na nossa prova é a justa causa, é a falta grave praticada pelo empregado. Então, vamos nos debruçar a essa hipótese. Tem que lembrar primeiro que, lá do poder diretivo do empregador, dos poderes, melhor, do empregador, nós temos o poder disciplinar. Então, como o empregado é subordinado juridicamente ao empregador, isso é bem interessante, o empregador pode aplicar algumas penalidades ao empregado. E quais são as penalidades? A advertência, que pode ser verbal ou escrita, a suspensão disciplinar por até 30 dias e a mais grave, que é a dispensa por justa causa. Então, a advertência, suspensão e a mais grave, que é a dispensa por justa causa. Tá bom? Beleza. É nela que eu vou falar. Para que tenha a justa causa, eu tenho que comprovar alguns requisitos. Então, existem alguns requisitos que são indispensáveis para configurar a justa causa praticada pelo empregado. Primeiro, é a gravidade da falta. Primeiro ponto é a gravidade da falta. Quero dizer, o empregado que chegou hoje 15 minutos atrasados, meu ponto de vista, né, sendo aí bem razoável, ele não pode ser dispensado por justa causa, claro que não. Ele pode ser advertido, quiçá suspenso. Agora, dispensá-lo por justa causa não tem cabimento. Para que o empregado seja dispensado por justa causa, ele cometeu uma falta grave. O empregado roubou a empresa, o empregado violou um sigilo da empresa, o empregado chegou alcoolizado hoje, então ele de fato comete uma falta grave. Não vou aqui, e nem a prova vai fazer, fiquem tranquilos, de colocar uma balança para você saber quando a falta é grave e quando não é. Mas o bom senso ajuda e muito aqui nessa hipótese. O outro requisito é a imediatidade. Imediatidade ou atualidade. Imediatidade ou atualidade. Atente-se bem aqui. A falta tem que ser imediata e a aplicação da pena também. Sob pena de ser configurado perdão tácito. Renzete, deixa eu ver se eu entendi. Então o empregado cometeu a falta hoje. Ele foi descoberto, foi pego roubando o empregador. Isso. Neste caso, se o empregador tem o conhecimento da falta, ele deve aplicar a pena de imediato, sob pena, repito, de ser configurado ou chamado perdão tácito. Então imagina, o empregado rouba a empresa hoje, o empregador tem a ciência disso, e aí fica pensando durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí depois do 3º mês, chega à conclusão que tem que dispensar o empregado por justa causa. Isso pode? Claro que não, claro que não. Entende-se que se o empregador teve ciência da falta e não aplicou a penalidade para o empregado, neste caso, ele perdoou o empregado. É o famoso perdão tácito. Atente-se bem a isso, ok? Muito bem. Um outro requisito bem interessante, bem importante, assim, a gente até coloquei os requisitos aqui, né? Tinham até eles aqui, mas eu acabei escrevendo, agora que eu vi, não tem problema. É a proibição
Proibição do bis in idem. Bis in idem. Que quer dizer a proibição, Renzetti, do bis in idem? Quer dizer o seguinte, eu não posso aplicar mais de uma pena para uma falta praticada. Então imagina, o empregado cometeu uma falta, ok. Aí o empregador faz o seguinte, suspende o empregado, e aí depois de um tempo vai aplicar a justa causa para ele. Não, não pode. É uma falta, uma pena. Uma falta, uma pena. Eu não posso, diante de uma falta praticada pelo empregado, aplicar 2 ou mais penalidades. Isso não existe. Tudo bem? Uma falta, uma pena. Uma falta, uma pena. Não esquece disso. O outro requisito, o outro critério, é a tipicidade. Tipicidade? Tipicidade. Tem que ser ligada a falta a um tipo legal, né? Nós temos um rol de faltas cometidas pelo empregado, capituladas aonde? No artigo 482 da CLT, e devem ser observadas. É claro, aquele rol é um rol meramente exemplificativo, não é um rol taxativo, mas deve ser observado, tudo bem? Então, tem que observar o tipo legal daquela penalidade e da falta praticada pelo empregado. O outro requisito é o requisito da não discriminação. Discriminação. Deixa eu só melhorar a letrinha, né? Porque ela já é feia. Não. Tenta melhorar, né? Difícil. Não discriminação. O que quer dizer essa não discriminação? Cuidado, é fácil. Quer dizer o seguinte. Vamos imaginar que o João e o Pedro foram pegos roubando a empresa. Por que o João vai ser suspenso e o Pedro dispensado por justa causa? Isso não existe. Porque o Pedro é do setor de informática, o mais importante da empresa. Não, isso não existe. Não existe mesmo. Então, a mesma pena vai ser aplicada para os empregados. Eu não posso discriminar. Para esse tudo, para esse nada. Não, isso não existe. Então, não discriminação é um tópico importante. Então, gravidade da falta, imediatidade, proibição do bis in idem, tipicidade e a não discriminação, sem dúvida, são aí os elementos mais importantes para ser configurada uma falta grave. Bom, a justa causa, né, melhor dizendo. Vamos fazer o que a partir desse momento? Eu peço que você agora pegue a sua CLT, isso é muito importante que você faça agora, pegue a sua CLT e venha comigo direto para o artigo 482 da CLT. Existem coisas que tem que entender, outras gravar. O artigo 482 da CLT, ele não cai não, ele despenca na sua prova. Então, certamente vai cair uma das alíneas do artigo 482 da CLT na sua prova e você tem que saber se é ou se não é uma falta grave. O caput diz assim: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Então, são as hipóteses em que o empregado comete uma falta grave. Primeira, ato de improbidade. Quando fala assim ato de improbidade, você tem que lembrar de improbidade administrativa. Ato de improbidade, desonestidade, má-fé, tudo isso. Então, é quando o empregado lesa o empregador, rouba o empregador, também terceiros, clientes, tudo isso serve como ato de improbidade. Então, se o empregado fica no caixa e rouba as pessoas cobrando mais e coloca o dinheiro no bolso, isso é uma improbidade. Se o empregado rouba o empregador, isso é um ato de improbidade. Então, ato de improbidade, desonestidade, má-fé do empregado. Segundo, a linha B, né? Incontinência de conduta ou mau procedimento. Atente-se, nós temos aqui duas situações: incontinência de conduta ou mau procedimento. Para lembrar na hora da prova, e aí a gente está conversando aqui para não errar, somos adultos, somos sérios, né? Quando a gente fala em incontinência, a gente lembra de quê? De incontinência urinária. Então, falou em incontinência, lembra de incontinência urinária. E aí você não erra. Incontinência de conduta é qualquer prática, qualquer ato do empregado relacionada ao sexo. Então, é o empregado que pratica sexo na empresa, é o empregado que troca e-mails pornográficos com o outro. Então, qualquer conduta de cunho sexual que você olhe na hora da prova, você vai dizer que o empregado vai ser dispensado por justa causa, porque praticou a incontinência de conduta. Incontinência de conduta, qualquer ato do empregado relacionado a sexo. Tá? Mau procedimento
ele é como se fosse um coringa, vamos chamar assim. Mau procedimento eu aplico em qual hipótese? Se você, depois de ler o artigo 482 todinho da CLT, não conseguir aplicar nenhuma penalidade para aquela conduta do empregado, e sendo grave, claro, você vai jogar no mau procedimento. É como se fosse um coringa. Mas o que é, Renzetti? De fato, esse mau procedimento é o empregado mal educado, que grita na empresa, né? Aquele empregado faz confusão com todo mundo. Isso é mau procedimento. É o cara que não tem trato, não tem tino para nada. Então, joga tudo para o mau procedimento, tá bom? É bem subjetivo, eu sei que é um pouco complicado. Então, em prova, vai ser difícil ele botar um mau procedimento. Difícil. C. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. Aí para aqui. São várias situações. O que é isso? Negociação habitual. É o empregado que exerce o comércio na empresa. É o empregado que anda nas dependências da empresa com uma camisa escrita assim, ó. Perca peso agora, pergunte-me como. Não vou falar que empresa é essa, claro que não. Mas ele está exercendo comércio na empresa. Ele comercializa produtos na hora do trabalho. Isso é prejudicial. O empregado que vende salgado, que vende bijuteria, coxinha, né, o que for, faz confusão, comida, marmita, o diabo a quatro, na empresa não pode. Ele está exercendo negócio durante a jornada de trabalho. Isso é prejudicial, sem dúvida, e sem o conhecimento do empregador, né, pior ainda. Aí a outra situação. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, olha lá, você contratou uma empresa de dedetização para ir na sua casa acabar com as baratas. Tudo bem. Chegou lá o empregado da empresa e fala para você, foi cara essa dedetização? Não foi, madame? Foi muito caro, absurdo. Olha, se a senhora quiser, no sábado, eu posso vir aqui, faço a dedetização, você liga para lá, cancela, e eu cobro a metade do preço. E com um detalhe, vou usar todo o material que a empresa usa. Concorrência desleal. Vocês, meninas, mais fazem concorrência desleal. Sabia que vocês ajudam a prática da justa causa? Ah, é? É. Quando você aceita, quando você alicia a sua manicure aí na sua casa fazer a unha, não fazer no salão, isso é concorrência desleal. Isso pode gerar uma dispensa por justa causa, tá bom? Nunca mais aceite a manicure na sua casa. D. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Presta bastante atenção nessa hipótese aqui, que você não erra. Presta atenção, duas situações, é que nem famoso, parou, Renzetti me ensinou. Se o empregado não vai trabalhar hoje, o meu empregado hoje não vai trabalhar, por quê? Porque ele essa madrugada esfaqueou a mulher, foi preso em flagrante, está presinho da Silva. Ele hoje vai trabalhar por quê? Porque ele não pode se locomover. Então, o contrato de trabalho estará suspenso, sem trabalho, sem salário. Ótimo. Agora, para que fique configurada a justa causa, esse empregado vai ser julgado, a sentença vai transitar em julgado e ele vai permanecer preso. Atente-se bem a isso. Se o empregado cometeu um crime, ele hoje não vem trabalhar, por quê? Porque não pode se locomover. Só por isso. O direito do trabalho coloca sempre o coração do lado e vai para a lógica, tá? Agora, para que seja configurada a justa causa, esse empregado vai ser julgado, a sentença vai transitar em julgado e ele permanecerá preso. Ele não pode ser condenado a pintar uma repartição pública, uma escola pública, o que for. Não, ele tem que permanecer preso. Nesse caso, você aplica aí a justa causa. Tá bom? Essa é a linha D. Vamos seguir. Vamos lá. Desídia no desempenho das respectivas funções. O que é o empregado desidioso? O empregado desidioso é o empregado relaxado, é o empregado lambão, é aquele que anda se arrastando pela empresa, louco da vida para ser mandado embora, mas ninguém manda o cara embora. Essa é a desídia. É relaxado, lambão, faz tudo de qualquer jeito. É difícil de configurar a desídia? Claro que é bem subjetivo, mas é uma hipótese de falta grave para a nossa prova. Então, ele entrega o relatório de qualquer jeito, amassado, rasgado, ele não tem compromisso nenhum. Esse empregado é desidioso, ele pode ser dispensado sim por justa causa.
Próxima é embriaguez habitual em serviço. Atenção aqui, nós temos duas situações, a embriaguez habitual e a embriaguez em serviço. Vamos falar primeiro dessa daqui, ó, embriaguez em serviço. Hoje é aniversário do Júnior, nosso grande Júnior aqui do curso LAC. Aí a gente se reúne, uma turma grande aqui de funcionários, e vamos almoçar com o Júnior comemorar o aniversário dele. Aí um dos empregados vai lá e durante o almoço toma todas. O Júnior avisou, cuidado, você tem uma reunião hoje com os nossos, um representante nosso, toma cuidado, você vai ficar bêbado. E o cara não está nem aí, toma todas e vai e volta para o expediente. Neste caso, ele chega bêbado, exaurindo a cachaça, fedendo a cachaça, não tem como negar, né? Então, basta essa única vez para o empregado totalmente embriagado ser dispensado por justa causa. Então, essa embriaguez em serviço. Embriaguez em serviço é o relapso, descuido do empregado, que ao invés de ir para a sua própria casa, é melhor levar uma falta do que ser dispensado por justa causa, óbvio, né? Ao invés de ir para casa, ele voltou para o serviço totalmente embriagado. Isso é embriaguez em serviço. Cuidado aqui. A embriaguez habitual, ainda bem que ela não é mais cobrada em prova. A embriaguez habitual, mas eu vou comentar, é o alcoolismo. É aquele empregado, pessoal, que bebe todos os dias. Ele bebe antes de ir para o trabalho, ele bebe na hora do almoço, ele bebe depois do trabalho, ele está sempre isolado, triste, sozinho. Isso é alcoolismo. E o alcoolismo é doença. A própria OMS, a própria Previdência Social sempre falou isso, o TST já fala nos seus julgados, alcoolismo é doença. Então o empregado alcoólatra, ele não deve ser dispensado por justa causa. Ele deve ter o contrato suspenso para se fazer um tratamento. Essa é a grande verdade. Mas se a prova colocar, copiou e colou, embriaguez habitual em serviço são hipóteses, são causas de dispensa do empregado por justa causa, aceite, não rejeite, é a melhor, tá bom? Mas atenção, eu tenho que te explicar os institutos. Próximo, violação do segredo da empresa. Imagina que o empregado participou hoje de uma reunião aqui nossa do Master Tribunais, e nós definimos várias novas estratégias de mercado, de marketing. Aí esse empregado vai para casa, ele ouviu tudo e posta tudo no Facebook dele. Isso é possível? Claro que não. Isso é violação ao segredo da empresa. Esse empregado será dispensado por justa causa. Mas, Renzete, vocês avisaram para esse empregado que ele tinha que guardar segredo? Não precisa avisar, pessoal. É dever do empregado ser leal ao empregador. Não tem que avisar nada. Se eu conto para todo mundo o que acontece na empresa, eu estou violando o meu segredo da empresa. Então, nesse caso, eu serei dispensado sim por justa causa. Próximo. Essa é o que mais cai em prova. Atenção aqui, tá? O ato de indisciplina ou insubordinação. Ato de indisciplina ou de insubordinação. O empregador fala para o empregado: empregado, meu empregado, eu quero em 30 minutos no máximo todos os relatórios do mês de setembro de 2016 ou 2015, junto, não sei, na minha mesa. O empregado fala, e o empregado pensa, não vou entregar relatório, não vou embora agora, vou sair de fininho. O regulamento empresarial do curso Master Tribunais diz que o professor não pode trazer animal de estimação para cá, não pode. Exemplo de prova, né, pessoal? Tá sacando, né? Não pode trazer animais de estimação, é verdade. Mas o professor Sidney Martins toda hora traz o seu gatinho aqui para o curso. Então ele vem com o gatinho dele debaixo do braço, na cestinha. Não pode, não pode. Neste caso, o professor Sidney está descumprindo uma ordem geral, uma ordem para todos, uma ordem prevista no regulamento empresarial do Master Tribunais. Neste caso, o empregado, atenção, que não entregou os relatórios, que descumpriu uma ordem direta específica, cometeu a indisciplina ou a insubordinação. Insubordinação, quando o empregado não cumpre uma ordem direta, uma ordem específica, uma ordem para ele vai ser dispensado por justa causa pela prática da insubordinação. Já quando o empregado descumpre uma ordem genérica para todos,
é indisciplina. Está previsto no regulamento empresarial, norma coletiva, então, descumprir uma ordem de todos, para todos, é indisciplina. Descumprir uma ordem específica, direta, direcionada, é a insubordinação. Isso não cai não, isso despenca na sua prova, tá? Próxima é o abandono de emprego. E configura-se abandono de emprego se o empregado não comparece uma justificada por mais de 30 dias. Essa é a súmula 32 do TST, tem que conjugar isso aí, viu? Atenção, recordar é viver. Para os empregados domésticos, lei complementar 150 de 2015, ela, a própria lei já fala em 30 dias, direto, tá? Aqui o artigo 42 não fala, você tem que conjugar com a súmula 32. Próxima. Ato lesivo à honra ou à boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outro. O que é isso aqui? Ato lesivo à honra ou boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa. É o empregado agredindo um outro empregado, é o empregado agredindo um cliente, seja verbalmente, seja de forma física, o que for. Não importa, tudo isso enseja a dispensa por justa causa, a exceção é se for a legítima defesa. Atente-se aí a isso. Bom, mais uma aqui. A K diz assim, ato lesivo à honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Aqui é o seguinte, aqui é o inverso. Aqui é o empregado agredindo o empregador. Aqui é o empregado agredindo superiores hierárquicos, né, violência física, verbal, o que for. Cuidado, fora do serviço também, não é só no serviço, como é a hipótese da linha anterior. Aqui não, também é fora do serviço, tá? Praticadas contra empregadores superiores hierárquicos, em qualquer lugar. Aqui não falou que tem que ser no serviço. Então, se você encontrar o seu empregador domingo no shopping center e o agredi-lo, isso vai caracterizar uma dispensa por justa causa também. Próxima, prática constante de jogos de azar. Ih, Renzete, e agora? Eu jogo na Mega Sena, eu compro a Telecena, eu jogo em tudo, raspadinha. Cuidado. Nós sabemos que o Brasil, as pessoas jogam muito mesmo. Vai caracterizar a dispensa por justa causa, a prática constante de jogos de azar no ambiente da empresa, de modo a tumultuar, a perturbar o bom andamento dos trabalhos. Então é a prática constante de jogos de azar na empresa, não é a sua vida particular, a sua intimidade, ninguém tem nada a ver com isso, tá bom? Próximo, parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios contra a segurança nacional. Esse parágrafo único, ele não foi recepcionado. Repito, esse parágrafo único, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Isso aqui era para a época da ditadura, eu não aplico mais. Ok? Dica do RR. Decora o artigo 482 da CLT. Você que está na primeira fase, na objetiva, tem que conhecer esse artigo, porque ele não vai cair não. Ele vai despencar na sua prova, acredita em mim. Pois bem, você disse que para configurar a falta grave, a justa causa, tem que sempre ter um tipo legal, a tipicidade. Isso. E nós temos aí como norte o artigo 482 da CLT. Perfeito. Só que esse rol aqui, ele é um rol meramente exemplificativo. Ele não é um rol taxativo. Quero dizer, existem outras hipóteses em que o empregado pode ser dispensado por justa causa. Fala mais uma, Renzete. Falo, claro que eu falo. Quando o empregado trabalha com atividade insalubre ou perigosa, para tentar minimizar esses riscos, o empregador fornece o EPI, o equipamento de proteção individual. Mas não basta o empregador fornecer o EPI para acabar com a nocividade, para parar de pagar o adicional. Claro que não. Ele tem que ter a certeza, o empregador, que com o uso do equipamento de proteção individual, com o EPI, ele sanou, ele bloqueou totalmente a nocividade. Tem que ter a certeza disso. Se ele tiver a certeza, aí ele pode cessar o pagamento adicional. Mas cuidado, o empregador tem também o dever de fiscalizar se o empregado utiliza o EPI, o equipamento. Repito,
O empregador tem que fiscalizar se o empregado utiliza o EPI. Se o empregador não fiscaliza, ele vai responder por culpa invigilando. Mas, Renzetti, o empregador fiscaliza, mas o empregado não quer usar a luva, a bota, o capacete. Eu sei, é verdade. Muitas vezes o empregado se recusa a utilizar o EPI. Neste caso, se o empregado se recusa a utilizar o equipamento, ele vai ser dispensado por justa causa. É o artigo 158, parágrafo único, a linha B da CLT, que diz assim: constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso de equipamento de proteção individual fornecidos pela empresa. Então, está aí, cuidado. Se o empregado se recusa a utilizar o EPI, o equipamento, ele pode ser dispensado por justa causa, não esqueçam disso. Muito bem. O motorista profissional, ele tem alguns deveres. Ele tem que participar, ele tem que fazer periodicamente, claro, exames toxicológicos, é muito importante, é bem importante. Participar de programa de uso e controle de drogas, bebidas alcoólicas. Se o empregado se recusa a participar, ele vai ser dispensado por justa causa também. Isso está aqui no artigo 235b, inciso 7, aqui da CLT, que diz lá: são deveres do motorista profissional empregado submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9503 de 97. Ok? Tranquilos em relação a isso? Maravilha, maravilha, maravilha. Pois bem. E a recusa? E se existir a recusa dele? Agora que vem. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previsto no inciso 7 será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Aí está. Tá? Então, é mais uma hipótese de falta grave, não esqueça disso. Tudo bem? Vamos seguir e vamos falar agora da rescisão indireta. Rescisão indireta é quando o empregador, comete uma falta grave. Não é só o empregado que comete falta grave, não. O empregado também pode dispensar por justa causa o empregador? Bem, entre aspas, isso é possível sim. É possível o empregado dar uma justa causa ao empregador. Isso está onde? No artigo 483 da CLT, na tela. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando a. forem exigidos serviços superiores às suas forças, várias situações, né? Uma está aqui, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou a leis ao contrário. Várias coisas para dar a mesma ideia. Vamos imaginar que o empregador ele fala para mim o seguinte: vem cá você, meu empregado, você é o caixa, não sou, sou. Sempre que passar aqui os velhinhos, você altera o valor, você sobe o valor. Faz isso, que não vai nem perceber. Eu, empregado, vou aceitar isso? Claro que não, não posso. Isso é defeso por lei, isso é contrário aos bons costumes, não vou enganar ninguém não. A mulher, quando você está comigo a mulher, você vai ver que a mulher tem um limite de força muscular. Existe um limite para o trabalho contínuo, ocasional. Chegaremos lá para a mulher. Se esse limite também não for observado, é uma hipótese de falta grave cometida pelo empregador. Maravilha. Da mesma forma, eu que fui contratado para ser professor de Direito do Trabalho, Direito do Processo, vem o Márcio Braz e fala: olha, a partir de agora, Renzetti, você assume obrigatoriamente a cadeira de matemática. Coitados dos alunos que estão matemática comigo. Não pode. Por quê? Está sendo ofertado para mim uma atividade contrária à lei ao meu contrato de trabalho, o que amanhã pode configurar uma própria desídia minha. Então, para isso, eu posso considerar rescindido o meu contrato de trabalho e dar uma justa causa no empregador. B. For tratado pelo empregado ou seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. A gente aplica muito essa hipótese aqui da linha B, do 483, para as hipóteses de assédio moral, que existe muito. Então, tudo na empresa é culpa do empregado. Se teve sucesso, mais que obrigação.
está um desastre, a culpa é sua, você é um lesado, não faz nada direito. Então, todo dia você está sendo assediado, diariamente, repetição naquela conduta. Isso tudo é o assédio moral, o que leva à rescisão indireta. Próxima. Correr perigo manifesto e mal considerável. Mais ou menos já falamos, né? Então, eu lido com uma atividade insalubre ou perigosa. O correto é o empregador me fornecer o equipamento, o EPI, mas o empregador não me fornece o EPI. Neste caso, eu vou considerar rescindido o contrato de trabalho. Mais uma hipótese aí de rescisão indireta. D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Qual é a principal obrigação do empregador no contrato de trabalho? Pagar os salários. Pagar os salários. Então, se o empregador não paga os meus salários, eu posso considerar rescindido o contrato de trabalho também e aplicar lá a rescisão indireta, né? Postular a rescisão indireta. Ok? Maravilha. Próxima. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra ou boa fama. Mesma coisa, empregador ou superiores, o que for, agredindo o empregado, né? Fisicamente, verbalmente, o que for, aí conjuga com a F. O empregador ou seus prepostos, ofendendo fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Então, aqui também, mais uma vez, é porrada, vias de fato. Não poderia o empregador ou os superiores agredir o empregado, isso não existe, e nem fisicamente, nem verbalmente. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, eu produzo 300 peças por dia, foi pactuado, e ganho X reais por peça. Vem o empregador e fala, a partir de agora produza só 100 peças. Por quê? Não tem motivo, eu quero só 100. Claro que não. Nesse caso, o empregador está reduzindo sensivelmente a minha importância da minha remuneração. Já que meu trabalho é por peça ou tarefa, ele reduziu drasticamente. Nesse caso, eu posso aplicar uma rescisão indireta para esse empregador. Tá bom? Você visualiza o empregador chegando para o empregado e falando, você está certo, empregado, eu cometi a falta grave, você está certíssimo. Não. Isso não existe. Já que isso não existe, a regra qual é? Se o empregador comete a rescisão indireta, a falta grave, o empregado vai se afastar e vai ajuizar a reclamação trabalhista competente. Ou seja, o Poder Judiciário é que vai declarar a rescisão indireta. Repito, se o empregador cometer uma falta grave, o empregado vai se afastar e ajuizar a reclamatória. Quem vai declarar a rescisão indireta é o Poder Judiciário. Dificilmente você consegue que o empregado declare a rescisão indireta. Claro que não, o empregador, aliás, ele não vai fazer isso. Mas cuidado. Cuidado para efeito de prova. Existem duas hipóteses, existem duas situações em que o empregado decide se ele sai e ajuiza a ação ou, no mundo de Alice, no País das Maravilhas da CLT, se ele permanece no emprego e ajuiza a ação. Imagina a cena, eu permaneço trabalhando e pergunto, e aí chefe, bom dia, tudo bem? Recebeu notificação para comparecer à audiência trabalhista? Isso não existe, né? Mas para a CLT existe. Então, lembrando, recordando, cometida a falta grave, a rescisão indireta, o empregado se afasta e ajuiza a ação. Mas temos duas situações que o empregador comete a falta grave e o empregado decide se ele sai e entra com a ação ou se ele fica e entra com a ação. Quais são as hipóteses? Dica do RR, sempre que doer no bolso. Sempre que doer no bolso. Quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato ou quando ele reduzir o seu salário, sendo este por peça ou tarefa, reduzir a produção, o que for. Então, doeu no bolso, o empregado decide se ajuiza a ação, permanecendo na empresa, ou se sai da empresa e ajuiza a ação. Tá? Não esquece disso. Muito bem. Então, decretada, pelo judiciário a rescisão indireta, o empregado fará jus a todas as verbas como se a dispensa fosse imotivada. Culpa recíproca. O que é a culpa recíproca? É o bateu ou levou. É quando ambos cometem a falta grave, tanto o empregado quanto o empregador. Dá na minha cara ou na tua cara? Dá na minha cara ou na tua cara? Isso é culpa recíproca. Quando eu tenho a culpa recíproca, que também será declarada em juízo, eu tenho divisão das verbas rescisórias. Então, na culpa recíproca, eu vou ter a divisão aí das verbas rescisórias.
Muito bem. Artigo 484 da CLT. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador pela metade. E aí a súmula 14 vem e diz: reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 84, o empregado tem direito à metade, a 50% do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Metade, 50% do aviso prévio, 13º salário e das férias proporcionais. Muito bem. Cuidado, hein? Saldo de salário e férias vencidas não gozadas, que ele já adquiriu o direito, ele vai ter 100%. Férias vencidas e o saldo de salário 100%. O resto é 50%. Renzetti, e a indenização da FGTS, culpa recíproca ou força maior? 20% a indenização, não 40%. Também força maior. Culpa recíproca ou força maior, aí reduz tudo, né? Então vai ser metade. Maravilha. Você me falou que rescisão é quando eu tenho uma hipótese de nulidade no contrato, é isso? Isso, muito bem. Me dá um exemplo de prova, claro. Se você está na administração pública, entrou na administração pública sem fazer concurso público, não fez concurso público. Muito bem. O seu contrato é válido? Não, o seu contrato não é válido porque não foi observado o princípio do concurso público. Você só forma vínculo de emprego com a administração pública mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Se não foi observado isso, o seu contrato não é válido. Mas você vai ter direito a duas parcelas, ao FGTS e os salários correspondentes ao período. Vamos para a telinha aí, por favor. Súmula 363 do TST que diz assim: a contratação de servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice, encontra barreira no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitando o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Então, vínculo não forma, só tem direito ao FGTS e aos salários correspondentes ao período. Não esquece disso, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o jogo do bicho, essa OJ cai muito em prova, a 199 também é causa, né? Não há que se falar em informação de vínculo de emprego se envolver o jogo do bicho, porque nós temos um objeto que não é lícito. É nulo o contrato de trabalho celebrado para desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. Existem ainda formas atípicas de terminação do contrato. Uma forma atípica é quando tem o encerramento da empresa, extinção da empresa. Não esquece, se extinguiu a empresa, se é sua empresa, a autoridade, os riscos são do empregador. O empregado não pode suportar. Então, não quero mais ser empresário, cansei de ser empresário. Beleza. Fecha, termina e vai pagar o aviso prévio para os empregados. Súmula 44 fala isso. A mais importante, tem muito medo de cair na prova, é o facto príncipes. Facto príncipes ou fato do príncipe? Quem é o príncipe, né? É a primeira pergunta. O príncipe é o Estado. O príncipe é o Estado. Vamos imaginar que eu tenho uma pastelaria no centro do Rio de Janeiro. Na frente da pastelaria vai começar uma obra do metrô. Obra de 4 anos no mínimo. E aí o Estado chega à conclusão que é melhor desativar a minha pastelaria e fazer uma estação lá. Então vai ser desapropriada a minha pastelaria. Neste caso, o que eu faço com meus 10 empregados? Quem vai pagar a indenização dos meus 10 empregados? O Estado, o príncipe. Já que o ato foi por ele praticado, ele, príncipe, paga a indenização. Artigo 486 da CLT, que diz assim: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. Príncipe, então, é o Estado. Muito bem. O empregador pode dispensar um empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave
que suscite estigma ou preconceito? Pode sim, mas toma cuidado. Se o empregador dispensa o empregado portador do vírus HIV, é ônus do empregador comprovar que a dispensa não foi discriminatória. Porque se o empregador não comprova, presume-se que ela foi discriminatória. E nesse caso, o empregado será reintegrado. Na tela aí, súmula 443 do TST. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Muito bem. Falaremos agora de pagamento, quitação e homologação das verbas. Se eu dispenso o empregado hoje, eu tenho que homologar essas verbas do sindicato? Depende. Quanto tempo de casa o empregado tem? Ele tem até 1 ano de casa. Não. Se o empregado tiver até 1 ano de casa, as verbas rescisórias, ou melhor, o termo de rescisão, o TRCT do contrato de trabalho, não precisa ser homologado perante o sindicato. Essa é a regra. Agora, se é mais de 1 ano de casa, aí tem que ser homologado sempre pelo sindicato. Sempre. Vou homologar onde, Renzete? Perante o sindicato. Ou Ministério do Trabalho e Emprego, nesse caso. Se não houver sindicato no local, nem órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, vai ser para quem? Ministério Público. Ou, na falta deste, Defensor Público. E no impedimento de todos, Juiz de Paz. Em telinha, artigo 477, decora isso. O pedido de demissão ou recibo de quitação da rescisão do contrato de trabalho firmado por empresa com mais de 1 ano de serviço só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante autoridade do Ministério do Trabalho. Beleza. Aí vem o parágrafo 3º. Quando não existe na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a assistência será prestada pelos representantes do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento destes, pelo Juiz de Paz. Então, vou homologar as verbas decisórias perante o sindicato se eu tiver mais de 1 ano de casa. Mais de 1 ano, se for menos de 1 ano, resolve na empresa mesmo internamente. Vai homologar aonde? Perante o sindicato ou perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza. Não tenho na localidade nenhum desses órgãos. Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público. E na falta ou impedimento destes todos, Juiz de Paz. Quem não leu a CLT, quem não veio para a aula, nunca acertaria essa questão. Por quê? O cara vai achar o seguinte: juiz de paz só celebra casamento. Errado. Juiz de paz também homologa verba rescisória se não tiver ninguém para fazer isso. Tá? E o fato curioso, eu não sabia, surpresa para mim, eu no ano de 2015 fui dar uma aula presencial lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e uma aluna me falou: Renzete, a minha homologação foi feita 2 meses atrás por um juiz de paz numa cidadezinha do interior daqui. Olha que interessante, tá? Não é tão surreal assim como parece. Muito bem. O parágrafo 7º diz que o ato de assistência à rescisão contratual será sem ônus para o trabalhador e empregador. Sim, não deve se cobrar, não se pode cobrar nada para homologar as verbas. O termo de rescisão do contrato de trabalho, o TRCT, deve discriminar todas as verbas, parcela por parcela, natureza de cada parcela, tudo. Por quê? Porque isso dá quitação geral. Salvo que está com ressalva. Que estiver com ressalva, você não está dando quitação, e é o que permite o empregado ajuizar uma reclamação trabalhista futura. Tá? Artigo 477, parágrafo 2º da CLT. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou a forma de dissolução do contrato, deve ser especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Cuidado com isso, toma muito cuidado com isso, com esses detalhes. Parágrafo 4º. O pagamento a que se refere a que se fizer jus o empregado, será efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho em dinheiro ou cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro. Decora, nada para ensinar. Eu posso fazer compensação de verbas decisórias?
Depende. Vamos lá. O que é compensação? Compensação é quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. Ah, tá, entendi. Então, a compensação se restringe às matérias de natureza trabalhista. O empregado pede demissão, beleza. O empregador pergunta, você vai cumprir o aviso prévio? O empregado fala, não vou cumprir o aviso prévio não, porque eu já arrumei um novo emprego. Beleza. O que acontece? O empregador tem que fechar a conta do empregado, não tem? Tem que pagar férias proporcionais, décimo proporcional, existem saldo de salário, existem parcelas a serem pagas, ok. Mas o empregador também pode descontar o período correspondente ao aviso prévio que não foi prestado. Neste caso, quando ele for pagar as verbas, ele pode fazer aí uma compensação. Mas cuidado, muita atenção a isso aqui. O meu empregado foi dispensado hoje, e na mesma galeria que eu tenho a minha loja, a minha mulher também tem uma lá de calçado, de sapatos. E o meu empregado foi lá na loja da minha mulher de sapatos e se endividou. Eu posso compensar o que ele deve lá para minha mulher na loja dela, nada a ver com a minha empresa, com a dívida trabalhista? Não, claro que não. Com a dívida trabalhista? De forma alguma. Então, a compensação restringe-se a dívidas de natureza trabalhista, não de fora. A minha mulher que ajuize lá uma ação na vara civil. Muito bem. Então, parágrafo 5º. Qualquer compensação do pagamento que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Isso aqui é muito importante. A compensação é possível, do termo de rescisão, mas ela é limitada a 1 mês da remuneração do empregado, tá bom? Então, essa compensação, ela vai se limitar aí a 1 mês. Eu posso ser considerado empregado a partir de qual idade? Já sei essa, a Renzete me ensinou. A partir dos 16 anos de idade, eu sou empregado. Beleza. Com 16, 17 anos de idade, eu posso ser empregado. Quando o empregador pagar os meus salários, eu posso assinar o recibo sozinho ou tenho que gritar, mãe, pai, vem assinar comigo? Não, professor. Eu posso dar o recibo de quitação dos salários sozinho. Agora, quando o empregado menor for dispensado, tem que ir no sindicato homologar as verbas, aí já é um ato mais complexo. Nesse caso, é necessária a assistência dos representantes legais. Artigo 439 da CLT. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor, 18 anos, dar, sem assistência dos responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Prazo para pagar as verbas rescisórias. Se o aviso prévio foi trabalhado, o empregador paga as verbas até o primeiro dia útil subsequente ao término do aviso. Show. Se o aviso for indenizado, cumprido ou dispensado, até 10 dias contados da comunicação da notificação do aviso. Isso está no parágrafo 6º do artigo 477. Lembrando que, se o empregador não observar as regras desse prazo, vai ser aplicada a famosa multa do artigo 477 da CLT, no correspondente a mais um salário do empregado. Olha lá. A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator a multa de 160 BTN por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa em favor do empregado em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando comprovadamente o trabalhador deu causa à mora. Então, se o trabalhador deu causa à mora, a exceção, aí não tem a multa, tá bom? Não confunda a multa do 477 com a multa do 467 da CLT, tá, pessoal? A multa do 467 é quando o empregador não paga em mesa, na hora, as parcelas incontroversas em audiência. Se ele não quer pagar a parcela incontroversa, quando vier a sentença, ele vai pagar acrescido de 50%. Parou, Renzete? Teoria pura, não entendi. Vamos lá. O empregador dispensou o empregado de forma imotivada. Falou, rua, tá me dispensando, chefe? Sim. E aí minhas verbas? Vou pagar verba nenhuma, corro atrás dos seus prejuízos. Foi assim.
Então, nesse caso, quando chegar na audiência, o juiz pergunta ao empregador: você dispensou o empregado? Sim, eu mandei ele embora. Se você dispensou o empregado, você está assumindo que você não pagou nada, você não pagou as verbas rescisórias. Então, se teve dispensa motivada, tem que ser paga as verbas rescisórias. Então, essas verbas são pedidos incontroversos, devem ser pagos. Vamos discutir sim, se cabe dano moral, dano estético, o que for, assédio moral. Agora, as verbas rescisórias do contrato de trabalho devem ser pagas. Tá bom? Essa é a multa do 467. Não vou pagar não. Não? Então, quando vier a sentença, vou acrescer numa multa de 50%. Multa do 477, quando o empregador não cumpre o prazo para o pagamento das verbas rescisórias. Multa do 467, quando o empregador não paga em mesa, na hora, as verbas rescisórias. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver a questãozinha de prova. Como é que isso cai em prova? Vamos ver se eu acertaria. Diz assim: Mário, empregado da empresa X, foi despedido por justa causa por ter praticado ofensas físicas contra seu chefe. Ingressou com ação trabalhista contra sua ex-empregadora, mas não comprovou suas alegações de que agiu dessa maneira por ter sido ofendido pela sua honra por seu superior hierárquico, razão pela qual a sentença trabalhista manteve a justa causa, aplicando como motivo da rescisão do contrato de trabalho. Então, manteve a justa causa. Nesse caso, vai terá direito, além do salário, a letra A, férias vencidas mais 1/3 já adquiridas? Perfeito, só isso. Então, se cometeu a falta grave, o empregado faz jus só ao saldo de salário e às férias vencidas não gozadas, só. Olha o resto que é aviso prévio, não ganha, todas as suas... Aí vem a viagem, né? Todas as verbas rescisórias, não. 13º proporcional não ganha. Nenhuma outra verba, ganha sim. Ganha se tiver cumprido o período, sim. Gabarito letra A. Próximo. Catila, empregado da empresa Z, estava afastado do seu emprego em razão de uma doença cardíaca. Durante alguns meses, Catila recebeu auxílio-doença previdenciário. Após 40 dias de cessação, efetivo benefício previdenciário, Catila ainda não retornou ao seu emprego e não justificou. Após 40 dias. Justa causa por abandono de emprego, né? Não indicou motivo de não retornar. Nesse caso, conforme súmula do TST, é a súmula 32, letra A. O contrato de trabalho de Catila extinguiu-se após 15 dias da cessação do benefício previdenciário. Prazo legal para que a empregada retorne ao seu emprego. Não. Terminou o benefício previdenciário, volta de imediato. B. A empresa Z deverá aguardar o prazo legal de 60 dias e somente após o decurso desse prazo poderá presumir abandono de emprego. Ah, é? Onde está isso? Não tem nada de 60 dias de esperar. Não haverá presunção de abandono de emprego. Claro que há. Ficou afastada por 40 dias. Óbvio que há. Letra D. A empresa Z deverá aguardar o prazo legal de 90 dias. Aonde está isso? Não tem que aguardar prazo legal nenhum. Letra E. Presume-se abandono de emprego e a empresa Z poderá rescindir o contrato de trabalho com justa causa. Muito bem. Letra E. Mais uma. Vera, empregada da empresa A, estando atolada de dívidas, informou levemente ao seu superior hierárquico que havia mudado de residência. Apresenta novo comprovante falso, visando receber maiores vantagens a título de vale transporte. A empresa A descobriu a atitude de sua empregada e rescindiu seu contrato de trabalho por justa causa, em razão da prática de falta grave caracterizada por, e aí, improbidade. Gabarito, letra E. Letra D, né? Desculpa, improbidade, letra D. A indisciplina que era a letra E. Só vi aqui a letra errada. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha a temática da terminação e rescisão do contrato de trabalho. Revisa, veja os artigos, veja a aula de novo. Vamos lá, treine mais questões. Aqui não é curso de questões, foi só para abrir a sua alma e ver como é que tudo que a gente fala cai em prova. Te espero para a nossa próxima aula. Bons estudos, sempre avante. Nunca se esqueça, né? Trabalho não dá trabalho. Tchau!